Um dos mais importantes elementos da concepção de Carl Rogers, né, é o que ele veio a chamar, como uma de suas condições terapêuticas, de consideração positiva incondicional. Não é? Esse, né, é um dos mais importantes princípios filosóficos, fenomenológicos, né, da abordagem rogeriana e de toda a psicologia fenomenológico-existencial. Né? Porque no que pese as possibilidades de mal-entendido em torno do princípio de consideração positiva e incondicional, né, resta claro, né, a definição, né, como um elemento essencial de uma metodologia fenomenológico-existencial de psicologia e psicoterapia, o respeito incondicional pela pessoa do outro, né? A receptividade, né, com relação à pessoa do outro, né? A receptividade calorosa da pessoa do outro, né? A busca de uma relação que não é uma relação pautada por definições institucionais, né? A busca de uma relação que se dê efetivamente como interação entre pessoas, né? Isso não quer dizer que os elementos institucionais não estejam presentes, né? Mas os elementos institucionais são o chão da relação, não são o teto da relação, né? Então, sobre os elementos institucionais, né, o que se busca numa abordagem rogeriana é o desenvolvimento de uma interação, de uma relação interhumana, né? E não simplesmente de uma relação institucional, né? Preservados que sejam os elementos institucionais da relação, mas eles não são o limite, eles são a base para uma relação interhumana, né? Isso aponta em particular, né, para a dimensão de que a relação, não é, interativa, a relação fenomenológica, né, numa abordagem rogeriana ou numa psicologia e psicoterapia fenomenológica existencial, vai além do nível meramente institucional. Essa é que é a grande questão, né? A relação numa abordagem fenomenológica existencial, né, vai além do nível meramente da relação ou do relacionamento entre figuras institucionais, né? E mais especificamente, né, Rogers estava preocupado em apontar para um nível de interação que, para além do relacionamento entre figuras institucionais, se dá como interação interhumana, né? Como relação entre pessoas humanas, né? E no modo de ser humano, que o Buber chamava de dialógico, que Buber chamava de eu-tu, né? Então, a consideração positiva incondicional, né, em importantes aspectos do seu significado, remete à dialógica de uma interação, de uma relação eu-tu, no modo ontológico de nós sermos, no modo fenomenológico existencial, no modo de sermos que é fenomenológico existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, né? Quer dizer, a consideração positiva incondicional vai adquirir o seu significado maior ao nível dessa interação, dessa relação dialógica, ao modo de ser eu-tu, entre o profissional e o cliente, né? Ao nível deste modo de relação, a relação efetivamente é uma interação entre alteridades, né? É a relação entre alteridades que se constituem como eu e tu,
como Buber enfatizou, né? E que é uma interação que se dá efetivamente como ação, como interação, né? Porque nesse modo ontológico de sermos, fenomenológico, existencial, dialógico, compreensivo, implicativo e gestaltificativo, o eu é possibilidade. Ou seja, é força em desdobramento, não é coisa, né? O tu é possibilidade, é força em desdobramento, é um vir a ser. O eu é um vir a ser, o tu é um vir a ser, que se remetem reciprocamente, né? O eu-tu é um vir a ser, né? O eu-tu é o vir a ser da dialógica, do compartilhamento de sentido e de ação entre o eu e o tu, né? De um modo tal que, em termos da interação, né, no modo eu-tu de sermos, né, a interação interhumana ao modo dialógico de sermos, né, em sendo uma relação entre alteridades absolutas, né, um eu que é ação, um tu que é ação, né, um tu que é uma alteridade absoluta, eu não posso pretender condicionar quem é o tu. Eu não posso pretender modelar quem é o tu. Eu posso interagir com o tu, mas eu não posso controlar efetivamente o tu, né? Eu posso participar da dialógica de uma interação com um tu que é alteridade absoluta e com relação ao qual eu só posso ter uma consideração positiva incondicional, um respeito incondicional, né? Um respeito que não prescinde que eu seja eu na relação com o tu, que eu me afirme como eu na relação com o tu, na constituição da dialógica entre eu e tu, né? Mas eu não posso querer condicionar quem é o tu, como é o tu, porque ele é fonte autônoma de produção de ação e de produção de sentido, né? Ele é autônomo com relação a mim. E no momento que eu tentasse condicioná-lo, simplesmente eu teria uma relação que já não seria mais da esfera da dialógica, da relação eu-tu, mas que cairia na esfera do que o Buber veio a chamar de relação eu-isso, né? Na relação eu-tu, na dialógica da relação eu-tu, só uma consideração positiva, incondicional, com relação ao tu e a disponibilidade para vivenciar a dialógica da interação entre eu e tu. Mesmo que seja um eu que se afirme do modo mais enfático. Afirmando-se do modo mais enfático, o eu participa do modo mais intenso da dialógica, mas não tenta controlar simplesmente o tu, porque tentar controlar o tu seria sair do modo dialógico de sermos. Então, com relação ao tu, no modo de sermos eu-tu, da dialógica, da interação interhumana, só uma consideração positiva, incondicional, com relação ao tu. Mesmo que eu me afirme enquanto eu, do modo mais presente e atual, na intensidade do modo mais presente e atual. Mas uma consideração positiva, incondicional pelo tu e pela alteridade do tu com a qual eu interajo.